Bom, a gente recebe aqui no nosso estúdio agora o técnico Josué Teixeira. Mais uma vez, Josué, obrigado pela sua presença aqui no Globo Esporte. Carlos Ferreira está aqui conosco. E eu vou começar com uma pergunta do torcedor internauta. Olha assim. O Luan Alba, do Condor, pergunta: será a mesma estratégia do jogo contra o Independente, o que você vai lançar agora no Repar, no domingo? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês, estar aqui de novo. O jogo é jogado dentro das situações que a gente tem, né? A gente espera ter o retorno do Flamengo, aí dá um pouco mais de equilíbrio e organização para a equipe. Se não conseguir, não tem que ter uma outra estratégia de jogo, planejamento. Já tem o Rodrigo um pouco mais recuperado também, que pode ser uma possibilidade. Então, a gente vai ter um pouco mais de opções que nós tivemos nesse jogo passado. Talvez a questão passasse muito pela conduta dos jogadores, aquele aguerrimento, aquela entrega que houve contra o Independente, se o espírito é o mesmo. Nós precisávamos recuperar aquilo ali, né? Nós deixamos de guerrear, de estar junto dentro do campo, de vibrar nos gols. A gente nota que depois do reparo, nosso time deu uma queda grande, acho que a vaidade bateu. Nós deixamos de ter aquele espírito operário, aquele espírito de querer conquistar, de querer marcar uma história no clube. Acomodou, todo mundo começou a se achar muito, muito bacana, muito legal, muito bonito. Então, começa a ficar muito, muito atrativo o clube do Remo. Então, nós deixamos de ter aquele espírito. Você falou que está contando com o retorno do Flamengo, e aí, claro, obviamente, se pergunta, né, por que não contar com o retorno do Eduardo Ramos? Existe uma definição em relação a ele? Ele segue afastado? Ou você vai contar com a recuperação física dele para poder usar contra o Paysandu? Bom, rapaz, o Eduardo Ramos é um caso que está entregue ao departamento médico, que é um pouco diferente do Flamengo. O Flamengo faz um exame amanhã e vê a situação dele. O Eduardo, eu peguei hoje até a ficha da fisioterapia, tem 4 dias que não faz tratamento, então eu não sei qual é o pé da situação dele. O departamento médico é que tem que dar uma explicação. Para o Campeonato Brasileiro, o Remo já tem 5 jogadores em Belém dos contratados. Fale sobre o perfil desses atletas, por favor. Chegou o Bruno Costa, que é um zagueiro forte, de boa velocidade, jogador de contato, que a gente precisa. O João Paulo, que é um volante de marcação, um volante dinâmico, rápido, que marca bem. O Marcelo Labarte, que é um segundo volante, que tem condições de jogar como meia também. O Danilo, que é um meia organizador, a gente precisava também para repor. E o Mikael, que joga pelos lados do campo, também pode ser um meia, como pode ser um atacante de lado. Agora, dos jogadores que estão para chegar, existe alguma certeza em relação ao Gerson, lateral esquerdo? Está bem encaminhado, já tem um pré-contrato. Estamos conversando, ele está nas finais do campeonato dele pelo Brasiliense. Reinaldo Alagoano. Acabou a participação dele pelo Campinense lá no estado. E é um jogador que interessa a gente. Já tem proposta, já tem conversa. Estamos aguardando só o retorno do atleta. Tá, agora o torcedor ainda não tem conhecimento de alguns nomes que a gente vai poder colocar aqui. Daniel, lateral direito, que foi seu atleta no Macaé. Vai também. É um jogador que nós estamos conversando também, lateral, que marca bem, apoia bem. Já era uma opção para a gente trazer, mas a gente não tinha condições de trazer no momento. E agora sim a gente está conseguindo, está tudo bem encaminhado, o Magnata está resolvendo essa questão. Estamos resolvendo também pré-contrato, para a gente não ter nenhuma surpresa, decepções como nós tivemos no início do campeonato, que fechamos com alguns jogadores e que não vieram. Falou-se muito de jogadores regionais que o Remo poderia contratar. Um deles ainda é uma possibilidade, né? O Magno é um atacante que a gente observou bem, um jogador de velocidade, chuta bem, é um jogador que tem característica perfeita para encaixar no nosso time. Eu acho que a gente tem que ter jogador de velocidade para contra-ataque, essas coisas. Então ele encaixa bem, mas também está sendo conversado, tem interesse de outros clubes, fez um bom campeonato, natural que ele seja valorizado, e tem outros clubes buscando a contratação. Agora, você já respondeu aí a pergunta do Ivan Almeida, né, que perguntava sobre contratações em vista. A Samara de São Paulo também perguntava qual era o perfil desses jogadores. Josué, isso já começa a encaminhar já para a Série C, então, né, mais ou menos o perfil do Remo, né, se montando para uma competição nacional, mesmo tendo em vista, claro, as finais do Campeonato Paraense. Queria que você falasse como é que está vindo o Remo, então, para essa Série C. Primeiro, a expectativa nossa é de fazer uma grande final de competição, ganhar o estadual, que aí você entra muito forte para a Série C. E aí você tem esses jogadores também que estão aqui valorizados em cima daquele projeto que nós traçamos. Só que a gente precisava ter esses jogadores também contratados com antecedência, porque depois você tem só 7 dias para estrear numa competição. Então, esses atletas estão chegando, estão sendo já avaliados. Hoje já começou, tendo a bateria de teste lá na clínica. Então, já está todo mundo bem legal, esses 5 jogadores. E a gente agora espera dar uma organizada melhor na equipe, enxugar
E aí você falou em enxugar. Estão chegando aí, pelo que se fala, de em torno de 10, 11 jogadores. O Remo deve fechar o pacote de contratações. E de saída de jogadores para definir o elenco? Isso foi conversado até hoje com eles. Futebol é muito rendimento, é muito... Sim, mas você imagina que para fechar o grupo você vai ter que abrir mão de quantos? Não, eu tenho muito garoto ainda também, né? Então você pode fazer uma situação de você continuar com os garotos em processo de evolução, em processo de preparação para futuras competições, para serem aquelas situações de parceria que nós estamos tendo com o Metropolitano, lá com o Camboriú, e também com outros times que vão jogar a Série D. Então a gente pode fazer essa mescla e pegar esses jogadores para eles evoluírem, que é a nossa intenção. Não perder esses meninos, mas sim estar sempre no processo de evolução. Perfeito. Josué, obrigado pela sua participação aqui no Globo Esporte. Ferreira, mais uma vez, foi um prazer ter você aqui.